Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus, povo abençoado de Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal da rádio, boa noite com muita alegria. Começa agora a Luz da Palavra. Toda segunda-feira, segunda e quarta, nós temos um encontro marcado, né? Às 7 horas da noite. Glória a Deus, né? Daqui a pouquinho vocês estão livres de mim um mês aí de folga, porque nós estamos no mês de... Vamos entrar em junho amanhã, né? Próximo programa nosso já é no mês de junho, né? Então, junho, depois de julho nós estamos de férias aí, 30 dias de férias. Então, agora de já vocês estão de folga, né? Por um mês pelo menos aí, em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Bom, pessoal, queria lembrar vocês aí que assim que forem entrando, vai compartilhando, para que possa chegar, né, a luz da palavra aí aos quatro cantos dessa terra, em nome de Jesus. Nós precisamos ser agentes, né, de transformação, agentes multiplicadores, atalaias, né? E nós vamos ser usados como instrumento, né, de evangelismo através da multiplicação aí que você faz compartilhando o Facebook, até mesmo a rádio, amém? Quem não tem o aplicativo da rádio ainda, baixa o aplicativo da rádio, vai lá na lojinha virtual do teu celular, baixa lá o aplicativo da rádio, já está com o logo novo, o aplicativo novo, você já tem acesso à TV também. Lembrando que não consome muita memória no teu celular, então vale a pena ter no celular. Ele não consome muita memória, não consome tantos dados móveis. Se você ficar na TV, evidentemente vai consumir um pouco mais, mas na rádio não, porque é só o áudio, né? Então fica um pouco mais tranquilo. Então você tem acesso às duas plataformas no único aplicativo, rádio e também a TV. Então vale a pena você baixar o aplicativo. Agora, quem prefere ficar no Face, amém. Lembrando que o telefone da igreja, quem quiser falar conosco, é o 11 97013 8161. Repetindo, 11 97013 8161. Então o que você vai fazer? Você vai, quero pedido de oração. Como aqui é a Luz da Palavra, né? Um programa do Alimento Diário às Nações. Você manda o pedido, a gente coloca nos nossos cadernos de orações aí, eu, o apóstolo, os sacerdotes, aí tem colocado os nomes. Nós estamos orando na madrugada, todo o programa a gente está orando pelo nosso caderno de oração. Então não deixe de mandar aí pelo WhatsApp, tá bom? Lá não dá ligação, mas você manda o WhatsApp e a gente responde para você, tá bom? Vale muito a pena aí você ter o contato do WhatsApp. Por quê? Porque todo grupo da igreja, tudo que participa de propósito, está justamente nesse WhatsApp aí, que é o principal WhatsApp da igreja. Lembrando que se você não estiver no grupo, né, nos grupos de propósito, fica atento, que essa semana nós estamos de folga, uma semana um pouco mais tranquila, mas nós tivemos aí praticamente esse mês que termina hoje, nós tivemos aí 4 propósitos desse mês, né? Nós tivemos o relógio de oração, nós tivemos o propósito da família, tivemos o propósito da vida sentimental e tivemos também o propósito do salmo. Então esse mês, excepcionalmente, foram 4 propósitos. E quase que teria os 5, né? Quinto aí, que seria essa semana aí, né? Entre um mês e o outro. Mas então essa semana a gente está de folga. Só que domingo começa o relógio de oração. E o primeiro propósito da igreja é justamente o relógio de oração. Por quê? Ele já começa no primeiro domingo do mês, onde tem o que? A Santa Ceia. Então você começa aí e ele vai terminar na próxima semana. Normalmente são 7 dias. Termina no domingo seguinte. Então são 7 dias de relógio de oração. E aí depois, o restante do mês, a gente vai ter os propósitos. Propósito da família, do salmo. Então você precisa ficar atento lá no grupo, tá? Para você não perder. Principalmente relógio de oração, porque são 7 dias e são horários específicos. Não é qualquer horário. Você tem os horários específicos lá, meia-noite, 3 da manhã, que foi liberado para todo mundo. Agora, quem quiser estar orando às 3 da manhã, glória a Deus, está todo mundo liberado, tem um grupo aí. Quem quiser orar, quando não tem relógio de oração na madrugada, é só chamar a gente coloca você no grupo. Tem um grupo que está orando aí todos os dias às 3 da manhã, né? Já faz mais de quase 3 meses que a nossa apóstola está orando às 3 da manhã. E nós estamos firmes aí às 3 da manhã. E eu, principalmente, estou aí nesse propósito dos 40 dias às 3 da manhã. Então, se você quiser participar, entra lá, chama a gente no WhatsApp e a gente coloca você nesse grupo. Agora, no relógio de oração, abriu também o relógio da madrugada. Então, tem meia-noite comigo, depois tem às 3 da manhã, 6 da manhã, meio-dia, depois, não tem às 10 também, né? Às 10 da manhã, olha, já ia esquecendo. Então tem às 6 da manhã com o apóstolo Fabão, depois nós temos às 10 horas da manhã com as meninas, com as pastoras, depois meio-dia com a nossa apóstola, 3 horas da tarde, às 18 e depois o último às 22. Então presta atenção, tem vários horários, que o novo eu já ia passando aí, que é o das 10 da manhã. Então nós temos vários horários aí para você ficar à vontade. Agora o que não pode é ser fora desses horários.
Então fica atento, quem tiver qualquer tipo de dúvida é só chamar a gente também, que a gente explica, amém? Bom, programação da Hebron, tudo passa pelo canal aí, vocês viram pelo Facebook, pela rádio, né? Depois está no canal do YouTube. Quero pedir para vocês para ir se inscrevendo, a gente está compartilhando. Olha como é que faz para você se inscrever no canal do YouTube. Eu vou compartilhar hoje de novo, compartilhei uns 2 dias atrás. O apóstolo compartilhou, eu vi ele compartilhando, eu preciso compartilhar de novo. Eu vou estar cada dia sim, dia não, vou estar compartilhando isso. Por quê? Lá ensina como é que você se inscreve no canal do YouTube. Nós precisamos fortalecer o canal do YouTube da igreja. Por quê? Porque lá tem retorno financeiro, que pode ajudar a obra também. Além do que, para muitas pessoas que não têm acesso ao Facebook, têm acesso ao YouTube, que já vem instalado na maioria dos celulares. Então, lá tem o nosso canal, que é Hebron Igreja Apostólica Internacional. Detalhe, lá, como não é ao vivo, depois o apóstolo edita, coloca o nome, do programa, né? Tem todo um trabalho lá que ele faz. E você tem acesso à programação que você quer, de acordo com o que você quer. Então, eu quero Alimento Diário das Nações, que é de segunda a sexta, às 7 horas da manhã. Você vai lá, o programa da segunda-feira, o programa tal, você acessa lá. Quero ver a Luz da Palavra. Você vai lá, tem o playlist, a Luz da Palavra. Qual o livro que eu perdi? Eu perdi Gênesis, capítulo 31, né? Vai lá no capítulo 30 e pouco. Acha o programa que você quer ver. Então, tudo você tem lá separado para programação. Um programa que é por temporada, que está lá também, é muito interessante, é o Prefiro Crer. Nós começamos agora, mas tem temporadas lá anteriores. Nós estamos aí no propósito, né? Plantado junto aos ribeiros de águas vivas, né? Escrevendo o nome na cruz, né? Plantando a tua família, né? Nós estamos escrevendo o nome de todo mundo. Amanhã eu preciso pegar filme e escrever o nome do pessoal que já pediu aí. O que acontece? Tudo isso aí tem testemunho de pessoas que vieram no propósito para sacar das cadeiras. Então tem lá testemunho também, cada um melhor do que o outro. Então, toda a programação da igreja você tem através do canal do YouTube lá separado, muito mais fácil para você achar do que você ficar pesquisando no Facebook, dá um pouco mais de trabalho, tá bom? Então fica à vontade aí, mas não se esqueça, dá um like lá, se inscreve, dá o like naquilo que você viu, para fortalecer o canal, tá bom, pessoal? O que eu ia falar para vocês, essa semana é semana de avanço na igreja, a última semana, né, praticamente ainda do mês, né, porque nós estamos entrando, vamos receber a palavra do próximo mês no domingo, então fica firme aí para você viver o sobrenatural, 40 dias de milagre, 40 noites de milagre, não fica de fora, não perde programa, principalmente o Alimento Diário das Nações, não perde. Eu sei que de estudo, às vezes você não conseguiu ver ao vivo, você pode ver depois, mas o Alimento Diário das Nações, acontece, ele é diário, todo dia tem. Então não perde, porque depois você vai acumulando, acaba não conseguindo ver. E a Luz da Palavra, não, como são 2 dias na semana, você pode ver amanhã, você vê o que você perdeu hoje, o de quarta você pode ver na quinta, na sexta, no sábado, e 50 minutinhos é rapidinho, tá bom? Glória a Deus. Então abra a Bíblia de vocês aí em Ezequiel, capítulo 14, nós devemos terminar, e como eu falei para vocês, eu estava dando uma olhada, estou sempre acompanhando o cronograma aí, nós devemos terminar aí lá para o dia 30 de junho, talvez terminamos uma semana, uns 4, 5 dias antes, devemos terminar numa quarta-feira anterior, mas até o dia 30 de junho, em nome de Jesus, a gente termina o livro de Ezequiel. Então nós temos 2 livros importantes, Jeremias e Ezequiel, que são 2 livros grandes, e aí a gente volta em agosto com Daniel, né, Esther, Esdras, né, Neemias. Então o segundo semestre nós temos bastante coisa também para ver, né? Já estou bem adiantado aí para a gente ter material e voltar a pleno vapor aí. Então voltamos em agosto aí com tudo, amém? Em nome de Jesus. Então vamos lá. Ezequiel capítulo 14, vamos ler do versículo 1 até o 3. Aí, o castigo dos idólatras. Bom, a gente sabe que naquela época o que não faltava era idólatra. Hoje ainda tem, né? Imagina naquela época, né? Então vieram ter comigo alguns dos anciões de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, esses homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade, e sempre tem esses diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Olha só o que o Senhor está falando aqui com o profeta. Porque ali eles faziam idolatria dentro do coração, no interior. A gente viu aí, eu tenho falado muito sobre isso, que Jeremias fala, Ezequiel fala, porque o povo entregava a oferta lá ao Senhor, entregava o holocausto, mas tinha uma idolatria no interior. Ainda que não entregasse adoração a Baal, o camarada, como se ele chegasse na casa dele e começasse a adorar lá para Deus da fertilidade, né?
Por quê? Porque falava que a deusa, né, que os babilônicos adoravam e vários outros lá, por conta da colheita. Então, quer dizer, mas o cara tinha idolatria no interior dele. Então entregava lá para cumprir um simples ritual, mas na realidade adorava a vários outros deuses. Porque naquela época tinha-se muitos outros deuses. Quando a gente fala de Baal, de Azer, fala só isso não, tem Star, tem vários outros, Moloque, por aí vai. Tinha vários outros deuses. Então o camarada lá, se ele orasse com Deus não dá, seria para outro. Era mais ou menos isso aí. Astarote, né? Por aí vai. Aparentemente eles buscavam a mensagem divina por intermédio do profeta Ezequiel, mas em seu íntimo desejavam adorar outros deuses. Deus conhece a mente e o coração de todos, e por isso ele fez essa pergunta retórica a Ezequiel, se ele seria interrogado por esses anciões, trazendo revelações a tais profetas hipócritas. Então, quer dizer, para que você vai dar revelação para esses profetas que são hipócritas? Na verdade, estão perguntando por perguntar por quê. No interior deles, eles adoram outros deuses. Vai ficar, como que diz, eu sempre brincava, eu falava no meu serviço que assim, eu não fico batendo pau para louco dançar, eu não vou perder tempo. Por quê? Porque eu era muito cobrado no meu trabalho. Então não dava pra gente ficar batendo palma para louco dançar. Ou eu produzia, porque a gente era medido por produção. Hoje a maioria das profissões, mesmo eu sendo gerente, era medido também por produção. E todo mundo é medido hoje por produção. Você vai ver que as áreas mais simples hoje é medido por produção, produtividade. Então o que acontece? Por que eu vou ficar batendo pau para louco dançar? Tinha que seguir. E aqui que o senhor está falando, por que você está perdendo tempo com esses falsos profetas, esses idólatras aí? Um povo que está te perguntando, quando na realidade no interior deles estão adorando outros deuses. Então não vai dar revelação, como me diz, não vai dar revelação para eles coisa nenhuma. Por quê? É só para inglês ver, né? Então existem pessoas que erem altares a outros deuses em seu coração. E no entanto, querem consultar Deus para saber se tudo lhe irá bem. E aí isso aqui que eu estou falando não é altar. Quando a gente fala, às vezes a apóstola ministra fala assim, olha, você colocou o teu filho no altar, o marido no altar. Acontece muito disso, né? O marido vira o Deus, a mulher vira o Deus, o cara está preocupado com o que Deus acha, deixa de achar. Desde que não fira, até aceita, desde que não fira o quê? O Deus que ela criou, que é o marido, que é o filho, que é a esposa. Então a gente vê muito isso. Só que aqui está falando de Deus que eles colocaram no interior, que era o quê? Era principalmente aqui Mamão, a condição financeira que eles tinham. E esse é o principal aqui. Por quê? Não era preocupado com o filho, não era preocupado com nada. Você vê que aqui tinha rei entregando até o próprio filho ao deus Moloque. Então o cara queria o quê? Ele queria colheita, ele queria ter uma melhora financeira. Então esses hipócritas aqui eram exatamente, só que Deus conhece o coração de cada um. Isso é interessante porque às vezes a gente acha que está enganando a Deus. Bom, em primeiro lugar, nós temos que entender que ninguém engana a Deus. Deus sabe de todas as coisas, sabe do nosso interior, como diz o Salmo, a palavra nem chegou à boca ainda e ele já sabe. Então, às vezes a gente se ilude, né? A gente quer se enganar, porque às vezes está nervoso, quer se enganar e acha que Deus não está vendo. Quer dizer, não adianta, está mentindo, pior ainda, né? Está fazendo uma filiação, está se fazendo aliança com Satanás, né? Então sai disso em nome de Jesus, porque ser aliançado com Satanás, você imagina, né? Portanto, o Senhor responderia conforme a multidão dos ídolos deles, permitindo aos hipócritas que eles experimentassem as consequências da descrença e da desobediência deles. Então vocês vão viver segundo a desobediência de vocês. E a gente sabe que o fato deles terem ido para a Babilônia foram colher exatamente o fruto que eles plantaram, a semente que plantou, regada, e depois chegou o momento da colheita. Então, às vezes a gente olha a história, poxa, mas Deus foi duro. Não foi duro com eles. Deus falou, mais de 100 anos antes, o Senhor estava mandando o profeta avisar o povo. Inclusive, a palavra fala que eles fizeram pior que os irmãos de Israel, eles fizeram uma porção muito maior. Então, quer dizer, foram avisados, plantaram, continuaram regando, ou seja, fizeram a maldade, continuaram, não foram parando, pelo contrário, foram aumentando. E aí chegou o momento da colheita, evidentemente, né? E a idolatria consistia não apenas num erro teológico de adorar a outros deuses, mas em trazer também a imoralidade e, claro, resultado natural dessas coisas era o afastamento do Deus vivo. Então não era só o falar, o adorar a outros deuses, vinha também com tudo isso a imoralidade. Você vê que alguns deuses que eles falam, que eles entregavam rituais, muitos deles tinham orgia, tinha entrega de filho, tinha uma série de coisas
que fazia nessas entregas. Então não era só o adorar, o clamar a outros deuses. Tinha todo um ritual envolvido com tudo isso. Então você imagina, né? O Senhor deixa claro que o seu propósito era restaurar o seu povo quando ele diz apanhar a casa de Israel do seu coração e de todo o processo que o povo iria passar. Isto faria reconquistar o coração de Israel. Então ele fala que, porque depois que passasse pelo cativeiro da Babilônia, né, cativeiro babilônico, o Senhor resgataria esse povo, quer dizer, um coração quebrantado, agora trabalhado, porque entendeu, quer dizer, o povo em 70 anos não entendeu o que passaram. Fala sério. Tinha que entender qual era o motivo de estar lá. Não era reflexão? Não era entender o que jogou eles nessa situação, que era fruto do quê? A colheita daquilo que eles plantaram? Então ia ter esse tempo, e aí o Senhor ia resgatar tudo que o Senhor estava fazendo, tinha propósito. E aí ia resgatar esse povo ali, trazendo eles de volta para ser uma grande nação. O conselho para a libertação era: volte-se para o Senhor e renuncie aos seus ídolos e abandone as práticas abomináveis. Só que acontece... Isso naquela época, como nos dias de hoje, quando você fala da pessoa para largar as práticas abomináveis, é muito difícil. Então as pessoas querem levar o quê? Os bichinhos de estimação, os creque-creque. Então queriam levar o quê? Toda abominação, não queriam largar. E o que o Senhor está falando? Larga tudo isso. Não é só parar de adorar. Larga as práticas idólatras, larga a imoralidade, se arrepende. Por quê? Porque o Senhor tem um caminho para esse povo. Só que precisava o quê? Se arrepender. Precisava pegar o caminho do retorno. Só que o que nós não podemos, nos dias de hoje, é fazer o quê? Esperar viver 70 anos para pegar o retorno lá com 69 anos. Não. Eu quero pegar o retorno antes. Vou entender qual é o propósito de Deus na minha vida hoje e vamos pegar o retorno quanto antes. Amém? Os idólatras que não se arrependessem seriam separados não apenas de Deus, mas também do povo de Deus. Essa experiência seria um sinal sobre como o Senhor honrava a sua promessa de punir a desobediência com maldições. E isso está lá em Levíticos capítulo 20. Então aqui o Senhor não só ia punir eles, aqueles que não se arrependessem, mas também ia separar aqui o joio do trigo. Não ia mais permitir que esses andassem com o pessoal resgatado de Deus. Olha só, até porque o Senhor deixou muito claro que muitos iam morrer, né? Nem todos iam conseguir sair da Babilônia com vida. Então, muitos desses que não morressem também iam ser separados aqui. Não pense que eles iam ficar no meio do povo que se arrependeu e que depois de tanto tempo, de 70 anos, estavam pegando a liberdade. A soberania de Deus é claramente demonstrada por Ezequiel. O Senhor permite que as revelações mentirosas anunciadas pelos falsos profetas tenham continuidade por propósito que apenas ele conhece. Mas a pseudo-profeta terá de prestar contas pelo teu conteúdo, o conteúdo de sua mensagem. Então, aqueles profetas que tinham falado várias mentiras, né, profetizado coisas, falado em nome do Senhor, aquilo que o Senhor não determinou, esses camaradas iam pagar por essas falsas profecias. Então, quer dizer, ia chegar o dia do juízo para eles. Não lá o juízo, quando a gente falar no final, mas ia chegar agora. Deus queria limpar o seu povo de todo engano, ilusão, fascinação e mentira, a fim de ter comunhão com ele. Quer dizer, precisava limpar o povo, precisava santificar, né? Ó, se santifica, né? Santificar todo o povo, que farei maravilhas no meio de vós. Quer dizer, precisava santificar o povo para que o Senhor pudesse fazer maravilhas. E o Senhor queria fazer, mas precisava haver um tempo de santificação. Se você vê que Jeremias falava com o povo de manhã, de tarde já não estava ouvindo. Ezequiel falava com o povo de manhã, de tarde também já não estava ouvindo mais. Já nem lembrava mais o que eles tinham falado. Então, estava difícil, né? Justiça dos cativos de Deus. Vamos ver aí, do versículo 12 até o 14. Que diz assim: veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais, ainda que estivesse no meio dela 3 desses homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Olha só que interessante. O Senhor está falando que pelas transgressões puniria aquele povo. E ainda
que estivesse. Ele dá 3 referências maravilhosas, porque fala só, Noé, um homem de 70 anos, né? Passando pelo que passou aí, 90 para construir uma arca, ouvindo tudo que ele ouviu. Olha só, salvou só a família dele. Aqui o Senhor está deixando bem claro que no meio desse povo todo, ia salvar só ele novamente, ele ia salvar o povo. Depois fala de Jó. Jó que passou por tudo que passou. Jó ainda orou por aqueles camaradas lá e teve restituição de tudo. Olha só. E depois fala sobre quem? Sobre Daniel. E Daniel que, em meio de toda a contaminação que existia na Babilônia, ele escolheu se separar, mesmo sabendo que ele poderia colher quantas outras coisas, como passou pela cova, passou por tudo que passou, e ele permaneceu íntegro. E, aliás, a integridade tão grande deste homem, que o Senhor deu revelações para eles, de coisas que vão acontecer ainda, que nem aconteceu no nosso tempo, que ainda vão acontecer. Olha só, que é esse cara? Tem uma revelação tamanha, de coisas tão para frente. Olha a integridade desse homem. Então olha aqui o Senhor falando de exemplo desses 3 camaradas. Lembra muito Abraão justificando com o Senhor. E se tiver 50 lá, o Senhor vai matar Sodoma e Gomorra com 50 lá dentro? Tudo bem, se tiver 50 eu salvo. Mas se tiver 45, se tiver 45, e 30, e 35, e 20, e 25. Ele foi indo, né? Foi indo até que o Senhor falou, se tiver lá um eu salvo, porque não tinha ninguém. E aí o Senhor só salvou Ló por conta de Abraão, né? Fala sério. A infidelidade de Jerusalém era tão ofensiva a Deus que a presença de gigantes espirituais como Noé, Jó e Daniel em Jerusalém não poderia impedir o juízo sobre a cidade, que acarretaria a morte de muitos judeus pela fome, pelo ataque de animais selvagens e pelas invasões militares, espada ou por doenças e pestes. Então vamos voltar aqui um pouquinho, só para te lembrar o que eu falei para vocês na quarta-feira. Aqui está falando disso tudo, você fala, isso está confuso. Não. Vamos lá, vamos pontuar aqui. Primeiro, Ezequiel, lembra-se, Ezequiel não foi na última leva, ele foi nas primeiras levas indo para a Babilônia. Isso aqui ia acontecer quando? Quando fosse lá, né, invadir lá, botar fogo e trazer todo o restante da Babilônia, para a Babilônia, todo o restante de Jerusalém. E aí o Senhor fala, através da boca de Jeremias, se o povo resistisse, ia morrer de fome, de espada, né, das guerras, de doença, é o que ele está dizendo aqui. E o que o Senhor está falando? Que ainda que tivesse, então, Daniel, Jó, né, tivesse Noé, que fosse interceder para esse povo, o Senhor não ia mudar a sentença, por quê? Tamanha a gravidade que esse povo tinha feito. Então, isso nos lembra lá quando foi na época de Noé, que o negócio era tão grave que o Senhor acabou com todo mundo e só preservou Noé e a família dele. Só que o Senhor tinha prometido que não ia mais fazer aquela coisa toda, e tinha promessa sobre a família de Abraão, sobre essa grande nação. E aí o Senhor, ainda para preservar todo o povo, faz toda essa manobra com o cativeiro babilônico. Lembre-se que às vezes algumas coisas que a gente passa na vida da gente, às vezes o que aconteceu? Uma manobra, por quê? Porque às vezes a gente esquece daquilo que a gente plantou lá atrás. E aí não quer colher, né? Mas é toda uma manobra porque o Senhor quer nos preservar. Sempre o Senhor faz de tudo para nos preservar. Nós é que fazemos de tudo para sair da presença de Deus. Essa é a realidade, né? Então o Senhor mandaria a espada, e nenhuma invasão de Israel foi feita sem que o próprio Deus permitisse. Lembrando que nada aconteceu, seja em Israel, em Judá, né? Seja a capital Samaria ou capital de Judá, Jerusalém, das duas formas, não aconteceu nada que não fosse permitido pelo Senhor. Todos os ataques foram permitidos pelo Senhor. Você vê que quando o Senhor permitiu que levassem a arca, lembra lá com Saul? Foi por quê? Porque desobedeceram. Saul não estava nem aí para a arca. Os filhos de Eli, Ofni e Finés, pegavam a arca como se fosse um amuleto. Então tudo aconteceu porque o Senhor permitiu. Mas por quê? Porque o povo tinha feito coisas erradas. Então a gente fala assim, poxa, mas o Senhor permitiu, como aqui, ninguém acreditava que Jerusalém poderia cair, por quê? Jerusalém, aqui tem o templo, mas era a mesma coisa naquela época com a arca. A partir da hora que mudaram a finalidade do que era com a arca, a mesma coisa, a partir da hora que começaram a profanar dentro do templo do Senhor, tá entendendo a analogia que eu estou fazendo, a comparação? É exatamente isso, então. Não tem como. Viria as consequências, como veio naquela época, né, que Saul quase perdeu a vida, aqui é a mesma coisa agora com o povo. Se não fosse Samuel lá, misericórdia. Então, o Senhor mandaria realmente a espada, e nenhuma invasão
como eu disse, aconteceria assim que não fosse permitido pelo Senhor. Os grandes impérios da época eram nada mais como instrumento nas mãos de Deus para castigar os pecados das nações segundo a sua vontade. Então, cada império que se era levantado lá, naquela época, o maior império era usado. Uma época foi usado o povo assírio, que invadiu, lembra, Israel, e teve o cativeiro assírio, foi usado lá, o povo de Nínive, que era um grande povo, e com isso um grande império. Depois a Babilônia passou a ser um grande império, depois os medos, os persas, aí os medos e os persas, a guerra entre os dois passaram a ser um povo só, e aí depois vão ser usados contra a Babilônia, e assim vai indo, como depois a Grécia, a Roma, e por aí vai, tá? Os três nomes citados de Noé, Daniel e Jó, eles pela fé transformaram a desgraça total em vitória, deslumbrante. Representa o Antigo Testamento que os israelitas dividiam em lei e os profetas e escritos. E aí você vê que agora bem diferente, né? Você vê que aqui no Velho Testamento a gente vê três camaradas aqui, alguns que inclusive oraram e fizeram tudo pelo povo, e a gente viu como Moisés clamou pelo povo por várias vezes, intercedeu pelo povo, e o Senhor, até quando o Senhor não queria ir, lá em Gênesis acho que 33, que o Senhor falou que não iria com aquele povo, que você não ia consumir o povo, e Moisés clamou pelo Senhor, se o Senhor não for, também não vou, e aí depois o Senhor, né, acabou indo com o povo. Então você imagina, agora aqui, olha só, né, a preservação de Noé no dilúvio, conta-se na lei, o homem obediente fez tudo conforme orientado e salvou sua família e animais. Daniel, por sua vez, um dos profetas que vencendo vários perigos, era conselheiro de vários reis, homem que se consagrou, resolveu não se contaminar e venceu o fascínio da Babilônia. Lembrando que Daniel não foi só Nabucodonosor, ele pegou o filho de Nabucodonosor, ele pegou o império de Dário, depois ele pegou o império de Ciro, ele pegou alguns impérios importantes aí, inclusive em determinado momento lá é chamado ele, já nem se lembravam mais dele, que Daniel já era velho. E aí chamam ele, olha, nos tempos lá do teu pai, na verdade que era avô, aconteceu isso aí, Daniel que era o grande mago aqui, ele que sabia tudo. E aí ele é chamado novamente, é como se fosse lá nas crônicas, lá lembrar quem é que resolvia as coisas naquela época, né? Então você vê que um homem que tinha uma história. Jó, cujo livro conta em estilo de poesia ou escrita como perdera todos os seus bens, filhos, saúde, alvo constante das tentações de Satanás, do desprezo dos homens, finalmente recuperando tudo em dobro, homem que amou a Deus sobre todas as coisas. Quer dizer, tentado por Satanás, né, teve os amigos dele, teve a esposa dele, teve todo mundo falando o contrário, as pessoas se afastando dele, e ele ali, né, se posicionou, amou a Deus sobre todas as coisas. Então, aqui o Senhor dá um exemplo clássico para que Ezequiel entendesse aí, né, e pudesse falar para o povo. Os quatro flagelos que falam aqui, juízos que poderiam cair sobre Jerusalém, né, no caso sobre a terra, era a espada, a fome, as feras, né, que eram os demônios, e a peste. Então, esses eram os quatro flagelos que poderiam cair sobre eles, que a gente vem falando aí já desde o livro de Jeremias, tá? Mas o Senhor, em sua infinita misericórdia, afirma que alguns restarão a esse juízo. Alguns seriam levados para fora, quando os exilados observassem o seu caminho e os seus feitos, ou seja, suas atitudes malignas seriam relembradas a respeito da justiça e da graça de Deus. O Senhor deixa claro que as suas ações eram justas diante dos ímpios, cujos atos justificavam suas ações, ou seja, as ações de Deus, né? E seu julgamento é soberano e por isso ela fala no texto, não fiz sem razão tudo que tenho feito nela. Então o Senhor deixando claro que ele tinha razão em tudo que fez, quer dizer, como se ele precisasse justificar o que ele estava fazendo, mas quer dizer, tudo que estava fazendo, evidentemente, tinha razão. Amém? Capítulo 15, aí um capítulo pequenininho, vamos lá. Jerusalém é qual videira inútil. Eita, vamos lá. Versículo 1 ao 3 aí. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, por que mais é o sarmento de videira que qualquer outro, sarmento que está entre as árvores do bosque? Toma-se dela madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dela alguma estaca para que lhe pendure algum objeto? Então aqui o Senhor começa a falar vai falar sobre
o sarmento, e vai dar descrição sobre... Porque é o seguinte, cada árvore ela tem uma finalidade. Tem árvore que você pode usar o tronco para fazer algumas coisas. Tem uma árvore que se cortou o galho ou tiver qualquer problema, ela não serve para mais nada. E é isso que o Senhor vai falar aqui, né, como se fosse uma parábola aqui com Ezequiel. A madeira da videira é considerado inútil, diferente de uma oliveira. Então presta atenção, da videira, porque a gente sabe que tem madeiras que elas não têm resistência, né? E a de uma oliveira, cuja de oliveira já não, né? Cujo tronco e cujos ramos são usados como lenha. A videira só serve para produzir uvas, mais nada. Então, olha só, o Senhor compara Israel a uma videira inútil, a qual será consumida pelo fogo da ira de Deus por causa de suas contaminações. Ou seja, eu vou consumir porque tirou a uva, não serve para mais nada. Se tirar Deus do meio do povo de Israel, o Israel não serve para mais nada. É mais ou menos isso que ele está dizendo aqui, está comparando com a videira. A videira com a oliveira. Uma, você pode usar madeira, né? Olha, já pegou o fruto, não dá mais para pegar madeira, vamos fazer lenha, vamos fazer uma série de coisas. Agora a outra não serve para fazer nada. E era a comparação que ele estava fazendo com Israel. Triste de ouvir isso, né? Deus havia designado o povo de Israel para um propósito específico, glorificar o seu nome vivendo de maneira fiel a aliança e torná-lo conhecido nas nações. Em vez disso, Israel se tornara como seus vizinhos pagãos. Os israelitas grandemente prevaricaram e fracassaram em confiar no poder de Deus. Jerusalém é consequentemente toda a nação, quando ele fala, tá? Não havia enfrentado o exílio anteriormente, mas agora seria disciplinada com outro fogo. Isso se refere a uma destruição adicional e à deportação realizada por Nabucodonosor. Aí já de 586 a.C., que é a última lá. Cujos exércitos devastaram Jerusalém em 586, lembrando que o povo de Judá já havia sofrido 2 deportações para a Babilônia. Uma em 605 foi a primeira, né, logo nas primeiras invasões ali, logo nos primeiros cercos, e a outra em 597. E a terceira, essa daqui que aí leva todo o povo restante aí, bota fogo, e aí o Senhor por isso deu aqui o exemplo da videira, bota fogo que não serve para mais nada aqui, né? A infidelidade de Jerusalém. Vamos ler do 1 ao 5, do capítulo 16. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações, e diz: assim diz o Senhor, Deus a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procede da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e tua mãe era heteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nascestes, não se foi cortado o umbigo, nem fostes lavada com águas de limpar, nem esfregada com sal, e nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma dessas coisas. Compadeci de ti, antes fosses lançado em pleno campo, no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Então aqui começa a falar lá da origem, lá em Abraão, a origem que era o povo cananeu. Olha só onde que o Senhor volta aqui. Por que fazer conhecer o povo? Aqui falando de Jerusalém. Era uma descrição do terrível história dessa cidade, destinada a ensinar o povo a verdadeira natureza do seu caráter aos olhos de Deus. Aqui Ezequiel fala sobre as origens culturais e morais de Jerusalém. Quando ele diz, teu pai é amorreu e tua mãe é hebreia, a antiga Canaã era habitada pelos povos semíticos. E os amorreus e os heteus são associados nas escrituras como território montanhoso ao sul, onde Jerusalém estava localizada. Aí Números capítulo 13, por isso que ele se refere aqui dessa forma, para você entender. Então, voltando lá, lembrando do povo semítico lá, voltando às origens, né? Só para vocês entenderem aí. O profeta atribui a fundação de Jerusalém aos amorreus e aos heteus. Então, por quê? Porque era o povo que estava naquela cidade. Lembrando que Jerusalém era uma cidade, por exemplo, que ela pertencia aos jebuseus, né? Depois que virou Jerusalém, era Kiriat Arba, era Hebron. Estão lembrados? Então tinha todos os outros nomes aí que eram as cidades antigas. Uma observação importante: os amorreus e os hititas eram as tribos mais poderosas das nações cananeias da época. A esposa de Esaú, inclusive, era filha de Et, cujos caminhos aborrece a Isaac e a Rebeca, seus pais. Está lá em Gênesis 26.
Lembra-se que ele fica nervosinho lá, vai lá e casa com uma mulher de outra nacionalidade, coisa que o pai não queria, tanto que pede para Jacó, quando vai fugir, pede para ele para onde? Pede para ele ir lá para as terras de Labão, procurar alguém da família dele. Mas Esaú faz o contrário aqui, né? Em casa ele tem esse casamento aí com essa mulher de outra nacionalidade aí. O profeta mostra que o povo sem descendência israelita fundaram a cidade, os jebuseus a controlavam quando os israelitas entraram na terra sob o comando de Josué, lá Josué capítulo 15. Israel só obteve o controle pleno da cidade quando Davi a conquistou em 2 Samuel, que aí Davi conquista. Lembra que Davi passa a ser rei de Hebron por 7 anos, só depois que ele vai ser rei de todo Israel, né? Porque aí acontece toda a confusão, aí tem a briga com o filho dele, tem toda a situação com Saul, e aí ele vai ser Hebron sobre todo Israel, depois aí juntando os 40 anos, 33 anos e pouco aí, tá bom? Passar sal no corpo do recém-nascido era um ato costumeiro na Palestina. Ao cuidar de um bebê durante seus primeiros dias de vida, os pais e os membros da sociedade em geral tomavam posse da criança mediante procedimentos tradicionais, tais como o esfregão de sal. Em Israel, Deus tomava posse dos primogênitos do sexo masculino no 8º dia de vida, por meio da circuncidão. Lembra lá com Abraão, ele já pediu para Abraão circuncidar, né? Lembra? Estão lembrados disso aí? Pois é. Nesse caso, o Senhor lembra Jerusalém, que havia sido resgatado, o povo, e que se tornava como recém-nascido, abandonado, sujo e impuro. Nem tampouco fosses esfregado com sal. É por isso que ele usa esse termo aqui. Nem com sal foram esfregados. Quer dizer, é um povo realmente impuro. Aquilo que era praticado pela sociedade, nem isso fizeram com o povo. O Senhor falando como que ele encontrou o povo. E como que ele estava resgatando o povo. Tá entendendo, pessoal? Tá claro ou não? Espero que sim. Senão depois me chama aí que eu explico. Exposto às intempéries para morrer, fora Deus, quem concederá glória a essa cidade? Então o Senhor está falando como que ele encontrou aquele povo naquela época, o que fez por esse povo que era considerado impuro. Então, como eu disse para vocês, nem a sociedade, aquilo que praticavam, não tinha feito com eles, e aí o Senhor manda circuncidar, o Senhor resgata todo esse povo, e olha o que esse povo estava fazendo agora em retribuição, né? Em contraste ao desdém de Israel, que os levou à desobediência e à idolatria, Deus desejava que a nação viesse, pois ele havia proposto um planejamento de transmitir sua vida e sua glória aos judeus. Quer dizer, o Senhor queria, obviamente, perdoar o povo. Novamente ele fala sobre perdoar o povo, sobre depositar a glória dele sobre o povo. Diz que tinha feito o povo se multiplicar, tornando-os como um campo belo e formoso, e compara a cidade a uma jovem mulher graciosa e madura. Todavia Jerusalém esteve nu e descoberta até que Deus cobriu com sua aliança. Isso teve início quando Davi levou a arca do concerto para a cidade e o Senhor estabeleceu um pacto com ele. Desde então Jerusalém passou a ser habitação do Altíssimo. Então transformou toda a história de Jerusalém. E o povo que se vangloriava tanto de Jerusalém, que ali tinha um templo, antes de construir o templo, antes do Senhor dar ordem, antes do Senhor usar Davi, o que era Jerusalém? Era simplesmente uma cidade dos jebuseus. Vamos ler o versículo 9 aqui do capítulo 16. Vamos ver o que diz aqui. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Ou seja, peguei você, limpei, purifiquei, quer dizer, ungiu, quer dizer, tirou toda a contaminação. É como o cara entrou numa porta completamente sujo, passou naquela máquina que lava lá, saiu do outro lado limpinho, trocado, bonitinho e ainda ungido do Senhor. Fala sério. É um processo de transformação, mas assim, ó, rápido. Como os noivos costumavam passar por purificação preparatória, assim Israel, antes da entrega da lei no Sinai, Moisés santificou o povo e lavou as suas vestes com óleo e ungiu, derramou poder espiritual. Como tinha lá, quando ia casar, ou quando tinha qualquer preparatória, tinha tudo isso aí, tinha santificação, o cara tinha que se lavar. Tanto é que o cara, se o cara tivesse um pecado, ele tinha que esperar, ir lá no rio lá se lavar, trocar as vestes, coisa e tal. O próprio sacerdote também tinha tudo isso, a mulher na época da menstruação. Então tinha todo um ritual de purificação. Ezequiel começa a listar alguns adornos que são presentes do noivo para a noiva. Isso tudo o Senhor mostrando de forma figurada
o que ele tinha feito com o povo, resgatando, tratando a noiva, né, ele como noivo, tratando a noiva, dando todos os adornos, e qual é a retribuição que tem do povo. Vamos lá, entre aspas, né? De modo figurativo, expressam a beleza e a riqueza que Deus deu a Jerusalém durante o reinado de Salomão, que foi um rei, o mais rico de todos os reis, que foi Salomão, que tinha ali, até como a rainha de Sabá chega lá para entregar uma riqueza para ele, ele fala assim, olha, eu vou te dar um presentinho aqui, já que você veio aqui, me deu tantos presentes, eu quero te agradar também, vou te dar uns presentinhos. O cara dá um presente maior, a mulher chega lá, dá um carro zero, fala, não, obrigado, agradeço aí o carro zero do ano, dá uma concessionária inteira aí para você. A mulher levou uma Ferrari pro cara achando que ia apavorar, ele vai lá e dá uma concessionária para ela. É mais ou menos isso. Então, você vê aqui que olha tudo que o Senhor está falando que ele fez com o povo. Purificou, adornou. Quer dizer, como o noivo fez com a noiva, ele fez tudo aquilo que tinha que fazer. Purificou, construiu um templo. Na época de Salomão, se você for ver, fala na palavra que não teve guerra. Olha todas as guerras que Davi enfrentou e olha o que Salomão pegou. Salomão pegou filé. Salomão não teve guerra, você vê que não relata guerras que ele teve. Inclusive fala que o Senhor ia dar descanso da guerra, por quê? Porque ele foi construir, 7 anos foi só para construir o templo. Então o que acontece? Depois ele construiu o templo, ele tinha que construir o quê? Os palacetes, né? As casas onde ele ia morar, casa de praia, casa de veraneio, e por aí vai. Um homem com 1000 mulheres, você imagina quantas casas que ele teve que construir. Então você imagina, todos os palacetes, todos os lugares, ele foi construído depois. Então não tinha guerra, senão o cara não tinha tempo de construir. Ele fez alianças, que já pegou algumas do pai, para usar para construir. Então foi uma época que não teve guerras. Pelo menos a Bíblia não relata guerras, teve uma guerra não significativa ao ponto de abalar alguma estrutura de Salomão, pelo contrário, né? Então as vestes com tecidos bordados, ele começa a falar dos ornamentos, tá? Seria a cobertura de honra. A calça com sapatos de couro da mulher, da melhor qualidade, preparação do evangelho da paz e alegria. Cinge com um cinto fino de linho, justiça. Coloca o véu de seda, cobertura da mente. Enfeita com adornos, dons, presentes espirituais. Coloca uma coroa magnífica sobre a sua cabeça, exalta. Dá vestimenta de linho fino, justiça, de seda, pureza, panos bordados, honra, alimento com trigo, palavra, mel, palavra profética, óleo, poder do Espírito Santo, torna-se bela e faz chegar a dignidade real, a noiva de Cristo, a igreja, e a reputação corrente entre as nações, o bom testemunho, beleza perfeita devida ao esplendor do Senhor. Então, olha como que o Senhor trata aqui, falando sobre os adornos aqui, né? O povo havia confiado na sua formosura, diz o profeta. Eles foram acusados de esquecer que sua fama e sua fortuna eram dons concedidos pelo Senhor e não frutos de suas próprias obras. Então, olha só o tapa aqui, né? Com luva de pelica, como a gente fala, né? Olha só, tudo que tinham, tudo que as maravilhas, mesmo da época de Salomão, era tudo que o Senhor permitiu. Não era fruto da mão de nenhum deles. Se tinha alguém que precisasse falar alguma coisa ainda, era Davi que, né, realmente usou as mãos para a guerra, para a batalha. Mas Salomão e tantos outros aqui não fizeram tanto assim para falar, né? E o Senhor estava deixando claro que tudo que eles tinham era fruto do que o Senhor tinha abençoado eles. Essa era a realidade. Os israelitas confiavam em si mesmos e em seus dons, em vez de confiar em Deus. Eles acreditavam que sua riqueza e sua saúde e seus bens materiais como nação demonstravam a aprovação do Senhor no que diz respeito à sua vida espiritual, embora estivessem tornando-se espiritualmente corruptos. Achavam que tudo que tinha, né, algumas coisas que tinha era porque tinham dons espirituais que Deus estava fazendo e acontecendo. Na verdade não era, era a misericórdia de Deus sobre a vida deles, né? Salomão, que ocupava o trono quando Israel alcançou o ápice de seu poderio e de sua prosperidade, é um exemplo notável, como eu acabei de falar aí, né? A infidelidade dos israelitas a Deus consistia em rituais pagãos, construir altares a ídolos e decorar os lugares altos, fabricar imagens de homens, no caso estátuas com órgãos masculinos. E aí falando de Azera, que tem aquele, né, que é feito como se fosse um órgão masculino. Aqui está dando exemplo e está falando aqui justamente sobre Azera, tá? Olha só o que eles fizeram. Fizeram estátuas, né, além de tudo que tinham feito. Com ouro e prata que Deus havia concedido. Quer dizer, pegaram aquilo que Deus abençoou eles e vão entregar, vão fazer estátua para outros deuses. Fala sério, né?
Temos exemplo do bezerro de ouro, que lembra da época que Moisés subiu lá para pegar as tábuas, lá demorou, o povo queria adorar alguma coisa, pega o ouro que saiu do Egito lá, que deram para a gente, vamos derreter, vamos fazer um bezerro de ouro, né? Também entregar a esses falsos deuses o que pertencia apenas a Deus, ao Deus verdadeiro, praticar sacrifícios humanos para supostamente agradar a essas divindades. E aí, né, é o ápice que seria realmente, além de tudo que fizeram, ainda entregar os filhos ou o ser humano a essas divindades. O pão que o Senhor havia dado a eles, ou seja, o suprimento, estavam entregando a Baal. Eles acreditavam que ele fornecia os cereais colhidos nos campos, os filhotes no rebanho e até mesmo os filhos após o casamento, que tudo isso era fruto da oferta que eles entregavam a Baal. Olha só, um povo que viveu tudo que viveu com o Senhor, depois achar que a prosperidade, mas por que isso aqui? Isso aqui é aquela velha história de olhar o passo do vizinho. Né? Começa a olhar lá a Babilônia, olha o Império Babilônico, os caras estão vivendo, o que eles estão fazendo? Estão adorando a Baal. Quer dizer, Deus estava prosperando aquele povo lá para depois usar contra o israelita, mas estava achando que os caras, que era o Deus deles. Aí faz o quê? Começa a adorar outros deuses. Isso é o que acontece no dia de hoje. A pessoa começa a olhar o ímpio prosperando, deixa de buscar o Senhor e quer pegar o mesmo caminho do ímpio. Presta atenção. Os israelitas se esqueceram de que Deus e não Baal os havia sustentado. Isso é triste porque a gente vê o quanto Deus nos sustenta e chega na hora de dar honra e glória ao Senhor, a gente dá honra e glória a outros deuses. E é triste, estava até conversando com a apóstola agora há pouco, porque é muito triste quando a gente vê que as pessoas vivem tantas coisas. Nós estamos aí 40 dias, né, num propósito da igreja, 40 dias e 40 noites de milagres. Aí você vê Deus fazendo, eu dei o testemunho aí, contei por alto o que Deus tem feito na minha vida. Eu estou prestando atenção nas pequenas coisas, porque Deus é um Deus de detalhe. Você está achando que Deus vai te dar a lua, e aí Ele te dá uma coisa tão importante, você fala, tanto tempo você estava com vontade de uma coisa, e o Senhor te dá, e você fala, poxa vida, só ia dar valor se Ele me desse a lua? Não. Olha aqui, então um Deus de detalhe. Não que Ele não possa me dar a lua, que Ele não vai me dar a lua amanhã. Mas às vezes o que acontece? A gente vive tantas coisas com o Senhor, e a gente, na hora de dar honra e glória para o Senhor, a gente não dá. E sabe o que é mais interessante? A pessoa entra no altar, conversa com outros para orar por tantas coisas, e na hora de dar glória para aquele que fez o milagre, não para mim, não para os apóstolos, não, nada disso. Dá glória ao Senhor. Olha, eu glorifico a Deus o que fez. A pessoa às vezes nem volta para contar o que Deus fez. Viveu tanto milagre. A situação estava tão difícil. Você pega os nossos cadernos de orações, eu estou falando para vocês por experiência, tá? Pega os nossos cadernos de orações, a gente começa a ticar aqui, olha o que fulano viveu, olha o que ciclano viveu. Às vezes a gente fica sabendo depois de um mês. Que a pessoa vai contar, eu esqueci por quê? Já fui abençoado, um beijo, tchau. Esquece que o Senhor que fez isso. Era a mesma coisa que eu estava falando que qualquer outra pessoa possa ter feito, mas que não, que Deus me curou, que Deus fez, que Deus trouxe livramento. Fala sério, triste. Às vezes a gente ouve as escrituras, a gente tem que refletir no nosso dia de hoje para a gente não fazer o mesmo. Porque aqui não era um povo que não conhecia a palavra, o povo conhecia a palavra de Deus, viu? Então não pense que a gente está sujeito, que a gente não está sujeito às mesmas coisas, que estamos nas mesmas situações. Bora lá. Os israelitas não se lembravam do quanto Deus havia feito por eles, desde que os resgatara de uma condição imunda e deplorável. Não lembravam dos dias da mocidade, estavam nus e descobertos, envolvidos no sangue. Então você vê que o Senhor fala para o profeta, lembra eles de como foi que eu resgatei eles. Isso é interessante, vamos voltar mais um pouquinho aí, já que o assunto é interessante. Como que Deus te encontrou? Como que Deus te resgatou? A gente esquece de como nós somos resgatados. Às vezes a gente estava, sabe aonde? Lá em Lodebar. Sabe? Um lugar de tristeza, de choro, de depressão. Eu estava vendo uma matéria hoje na internet e a pessoa estava falando, né? Colocou a foto de uma pessoa, falando que essa pessoa, de repente ela começou a entrar no quadro depressivo. No quadro depressivo, ela vendeu tudo que tinha e sumiu. Uma moça muito jovem, né? Não sei, sei lá, 20 e poucos anos, e sumiu. Então, a gente vê as pessoas hoje perdendo a vida, a pessoa no quadro depressivo, aí a gente vê a mão poderosa do Senhor resgatando algumas pessoas, tirando a gente de um quadro semelhante, talvez não chegou a fugir, eu falo porque eu passei pela depressão, eu sei o que é também. Hoje eu sei o que é, na época eu não entendi o que era.
E aí você fala, Deus resgatou, tirou a gente de lá, tirou às vezes de um casamento mal sucedido, de uma coisa que não tinha futuro, de uma empresa que só ia te levar para corrupção e para você possivelmente perder a sua vida espiritual, porque ou você fazia parte do grupinho, ou você está fora. Eu estou dando 2, 3 exemplos aí, mas quantos outros? Aí o Senhor te resgata de tudo isso, te coloca no prumo, começa a te abençoar, você começa a ver um monte de coisa, e aí simplesmente você esquece que foi Deus que fez tudo isso. Que Deus te tirou daquele lugar. Fala sério, era o que o povo acontecia aqui. O povo esqueceu de onde o Senhor tinha tirado aquele povo. Um povo que saiu lá, né? Depois de Abraão, não tinha nada. Abraão que não peregrinasse lá, o Senhor deu para ele uma tarefa de peregrinar, né? Quanto de terra, toda essa terra que o povo tinha tomado posse aqui, que foi distribuída, o que acontece? Abraão tinha peregrinado toda essa terra. E detalhe, uma terra que o Senhor deu para esse povo. Só tinha que tirar o poceiro de lá. Fala sério, quantas terras o Senhor deu para o povo? E deu por herança perpétua, o povo não podia vender, podia até emprestar, como é que eu falo? Subjugar, como se sublocar, arrendar, né, que é o termo que eu uso, podia arrendar, mas passado o ano de jubileu, as terras voltavam para a pessoa, que era para a pessoa nunca ter falta da terra, nunca ter, eu não vou ter onde morar, sempre teria onde morar, não passava fome, que deixava as espigas, que o Senhor tinha feito tudo isso para o povo. E olha aqui, Baal que deu essa condição, Baal que deu a terra para esse povo. O desviado ergue um altar àquele que o domina e a quem serve. Se estiver preso ao espírito de prostituição, em todo lugar entregará-se-á depravação, pois o inimigo tem interesse em manchá-lo e afetar diretamente a Deus. Assim, em cada rua, em cada caminhada, se desonra com malícias, lascívia, promiscuidades e entrega do seu próprio corpo. Era o que estava acontecendo com o povo. Então, tudo aquilo que Deus tinha feito, Satanás conseguiu tirar esse povo do eixo, né? O Egito é chamado de vizinho de grandes membros, porque a nação desejava fazer aliança com Israel, que se prostituía por eventualmente devolver o favor. Ou seja, todas as vezes que Israel tinha problema, os buscava onde? Refúgio no Egito, inclusive para guerra com parceiros. Então, todas as vezes que Israel tinha qualquer tipo de problema, queria fazer aliança com quem? O Egito, buscava suprimento lá, buscava... Você vê que antes para a Babilônia, Jeremias alertou que não era para eles ir para o Egito, foram para o Egito. Zedequias morreu porque tentou fugir para ir para o Egito. Então, quer dizer, olha aqui, né? Que nação era essa? E é sempre assim, né? Na hora do aperto, vai fazer aliança justamente com quem não deve. Os reis de Jerusalém buscaram alianças políticas com a Síria, 2 Reis, capítulo 15. O que acontece? Quando começou a vir a invasão, o que acontece? Judá tentou principalmente uma parceria com quem? Com Senaqueribe. E aí o que aconteceu? Senaqueribe deu um nó nele, né? E depois o mesmo povo buscando parceria com quem? Com a Babilônia. Lembra que o rei abriu os tesouros lá, lembra? Ezequiel abriu lá, Ezequias abriu os tesouros, mostrou todo o palácio, coisa e tal. Então, em vez de confiar a Deus, sempre buscaram parcerias, ou seja, proteção com outros povos. Esses tratados traziam também a adoração a outros deuses e com isso se prostituíam com eles e se fartavam, como diz o profeta. Olha que sério desse rei aqui. O rei Acás chegou a substituir um altar de bronze no templo em Jerusalém por causa de uma cópia de um altar dos assírios. Por quê? Porque ele buscou de Senaqueribe ajuda de Senaqueribe. Por quê? Porque o que acontece? Veio uma invasão contra ele e uma dos ataques contra ele, Israel também tentou atacar eles, viu? O povo de Judá. E aí ele foi buscar ajuda com o povo lá, com o povo assírio, e Senaqueribe. E aí o que ele fez? Ele mandou construir uma estátua do que ele viu lá na Síria, do que ele sabia que tinha na Síria, que tinham feito lá na capital Samaria, quando tinham invadido. E aí o que ele fez? Ele quis fazer uma estátua para agradar o rei. Olha só para você terem ideia. Dessa maneira, as alianças estrangeiras fizeram com que os israelitas se afastassem do Senhor, e por causa disso Deus julgou a cidade e permitiu que Senaqueribe entregasse parte das terras de Jerusalém aos filisteus. O que acontece? Acás fez todo esse acordo, ele deu um nó em Acás,
e ainda deu parte da terra que já pertencia ao povo de Deus, o povo de Judá, Jerusalém, entregou aos filisteus. Porque naquela época, como eu disse para vocês, tinha muita guerra, dominavam uma terra importante, daqui a pouco perdia, e aí assim, por quê? Eram terras que ficavam em pontos estratégicos. Então, tanto os filisteus como o povo de Deus brigavam muito por essas terras. Mas você vê aqui, tentou fazer uma aliança com esse cara, o cara deu um nome a ele. Jerusalém é acusada de ser mais parecida com uma mulher adúltera do que com uma prostituta. Olha que comparação, presta atenção. O Senhor considerava pior do que as meretrizes comuns, porque, em vez de receber o pagamento pelo serviço prestado, procuravam estranhos, ou seja, nações estrangeiras, e presenteavam-as para desfrutarem do privilégio, mas não tinham privilégio nenhum. Olha a comparação que o Senhor fala. A mulher adúltera, ela vai pelo prazer. A meretriz não, ela recebe por aquilo. E olha a comparação que o Senhor faz com eles aqui. É triste. Por quê? Estavam se vendendo a preço de nada. Estavam se prostituindo por nada. Entregavam tudo que tinha por nada. Que comparação. Agiam como um desviado. O estado de um desviado é 7 vezes pior. Tomado por 7 demônios a mais do que agia na sua vida antes de conhecer ao Senhor. Mateus capítulo 12. Tem situações que até o ímpio, com seu desconhecimento de Deus, abomina cometer tais pecados. Aí que o cara comete um pecado tão grande que até o ímpio tem medo de cometer aquele pecado. Que é pior do que isso. O ímpio fala, isso eu não faço, misericórdia. O ímpio não conhece o Senhor. Vai falar, isso roubar eu não vou fazer. O cara rouba, mata, faz qualquer outra coisa, né? Porque tem ímpio por aí, que eu vou falar com você. Tem ímpio que não tem capacidade de mentir, que não mente. O cara tem a característica dele, eu não minto. Ou eu falo a verdade. Eu conheço pessoas só assim. Se mente, eu não sei, mas fala aos 4 cantos que não. E a gente conhece um monte de servo de Deus aí que anda numa mentira lascada, né? Não perde a oportunidade de contar uma mentirinha, né? Satanás vai se desviando e fala assim, opa, conta uma mentira, vem aqui, Satanás, volta pra cá. Conta outra mentira, volta pra cá. Satanás vai saindo e conta outra mentira. Deus limpa ele, outro dia ele conta outra para Satanás voltar. Quer dizer, quer andar de mão dada com o diabo, né, meu? Jerusalém estava imunda espiritualmente, pois a cidade havia se corrompido pela adoração a ídolos estrangeiros e pela prática da entrega de seus filhos em oferta. Aí a Deus Moloque, como eu disse. Como resultado do seu pecado, comparado à prostituição relatada anteriormente, Jerusalém seria punida. Deus usaria os amantes estrangeiros, como eu acabei de falar, para expor a hipocrisia das cidades e transformá-la em vergonha internacional, quando ele fala que descobrirei a tua nudez. Então, quando ele fala que vai usar os estrangeiros para fazer tudo o que fizeram com o povo de Judá. De acordo com a lei, o adultério devia ser punido com a morte, segundo Levítico capítulo 20. O povo merecia perecer, porque havia cometido adultério espiritual e assassinado seus próprios filhos, oferecendo-os em sacrifício. A cidade seria saqueada e queimada, os habitantes seriam mortos e as riquezas materiais obtidas como resultado do favor de Deus seriam perdidas. Tudo isso culminaria na invasão dos babilônicos em 586, liderada por Nabucodonosor. Estamos acabando, pessoal. Estou no horário aí, né? Durante o cativeiro de Israel, abandonaria a idolatria e o politeísmo. Ou seja, por que politeísmo? Porque eles estavam adorando a mais de um Deus. Por isso que chama-se politeísmo, né? Como Ezequiel havia predito, a ira de Deus contra o pecado do povo seria aplacada. O amor e a lealdade do Senhor para com os israelitas continuaria, pois deles seriam desviados os seus ciúmes. E ainda que tivessem sido infiéis, se houvessem desprezado a graça de Deus. Quer dizer, ainda depois de tudo isso, o Senhor ainda perdoaria esse povo. Agora o profeta descreve Jerusalém como a irmã de 2 cidades, Samaria e Sodoma. As 3 foram apacentadas como as típicas descendentes da cultura religiosa e moralmente corruptas de Canaã. Portanto, o provérbio qual é a mãe e tal é a filha se aplicava em Jerusalém. Quando você fala, vê a mãe, vê o fulano, vê o ciclano, diga com quem tu és que eu direi quem tu és. Tal é a mãe, tal é a filha. É o que o Senhor está falando. Tal é uma, tal é a outra, né? Comparando essas cidades. A condenação da mãe, no caso os heteus, e das irmãs Samaria e Sodoma, por terem nojo de seu marido e de seus filhos, provavelmente se refere à idolatria, sendo que Deus é o marido odiado. Por isso que usei esse termo para que eles pudessem entender.
e aos infanticídios, mães que mataram seus filhos após o nascimento, que era o que acontecia naquela época. Sodoma já não existia nessa época, seu mal havia sido tão grande que Deus varrera a cidade da face da terra. Samaria, capital do Reino do Norte, já havia enfrentado destruição no exílio em 2 Reis 17. E Jerusalém, a cidade de Deus, havia se tornado mais corrupta do que Sodoma e do que Samaria. Então é uma comparação muito triste, porque falar que ele tinha sido pior que Sodoma e Gomorra, né, no caso. E aquilo que Samaria era pior que todos os outros, né? Então, muito triste. Ainda mais um reino que teve tantos reis bons se comparado ao reino de Israel, né? Obviamente, essa passagem enfatiza a grande pecaminosidade do povo e a certeza de punição. Irmã de tuas irmãs é uma declaração superior como o rei dos reis, significando o maior dos reis. Portanto, com essa expressão, Jerusalém é descrita como a irmã mais envolvida na corrupção cananeia. Ezequiel cita ainda os pecados pelos quais as cidades de Sodoma e Samaria eram conhecidas. Jerusalém é considerada ainda mais culpada e as outras cidades malignas não cometeram metade dos pecados de Jerusalém. Pecados espirituais, morais e sociais são mencionados. Jerusalém justificava as outras cidades porque, quando comparadas com a capital, eram menos desprezadas. Assim como Jerusalém, haviam escarnecido de Sodoma de maneira arrogante. Também seria desprezada pela Síria e pela Filístia. Ela experimentaria a esperança e humilhação, porque quando o povo retornasse ao cativeiro, ele o faria como indivíduos que considerava ímpios. Embora houvesse promessa de restauração, o povo ainda teria de pagar por seus pecados vivendo no exílio. Essa punição era coerente com as promessas de Deus de restituir a desobediência com as maldições específicas. Se ela, Jerusalém, fosse capaz de ir além de suas irmãs, agora deveria suportar também as aflições e os juízos contra ela. O povo desprezara o juramento, quebrantando o concerto com Deus, e havia realizado até mesmo com Moisés, e receberia a punição pela desobediência prescrita na aliança. As bênçãos e as maldições dependiam, respectivamente, da obediência ou até mesmo da desobediência de Israel. Contudo, apesar da desobediência de Israel, a aliança mosaica da punição resultante da aliança com Abraão ainda seria honrada. Quer dizer, ainda tudo, o Senhor honraria a aliança que fez com Abraão. Diz o Senhor, eu me lembrarei. Seu cumprimento não dependia da fidelidade do povo. Deus havia feito promessa e iria cumpri-la. Concerto eterno havia sido firmado com Abraão antes mesmo que a nação dos hebreus existisse. Esse concerto seria lembrado e restabelecido com os judeus exilados. Naquela época, o povo de Deus ficaria envergonhado ao perceber o contraste entre a sua infidelidade e a fidelidade de Deus, e o fato de estar sendo exaltado sobre os povos que tinham cometido pecados menos graves, como Sodoma e Gomorra. Quer dizer, aí o povo se lembraria, né, de tudo que o Senhor fez por eles, se sentiu envergonhado de tudo que fez, ainda mais quando o Senhor comparando eles com Sodoma e Gomorra, com Sodoma e Samaria, que eles teriam feito coisas piores, né? Então o povo dessas outras nações pecaminosas também herdariam parte da terra, mas apenas pela graça de Deus, pois não haviam participado do mesmo tipo de aliança. Além do mais, o Senhor se reconciliaria com os israelitas por meio da nova aliança que apontava para a cruz de Cristo. Amém? Glória a Deus. Hoje nós estamos aí no horário batido, né? Capítulo 16 é bem grande, mas você vê que aí é o Senhor tratando com esse povo infiel aí, manda Ezequiel lembrar o povo tudo que tinha feito, e ele volta lá, nem em Abraão, para que o povo pudesse lembrar. Amém? Glória a Deus, pessoal. Então, quarta-feira aí, nós voltamos capítulo 17, 18 e 19, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que se alguém não entendeu alguma parte aí, pode me chamar, não tem problema nenhum, tá? Ele usa alguns exemplos aí, como eu sempre falo, né? Para que o povo pudesse compreender, o povo naquela época pudesse compreender quando ele fala de mulher, da filha, da nudez, né? Para o povo poder entender. Mas se alguém tiver alguma dúvida aí, pode me chamar depois aí. Assim que a gente terminar, não tem problema nenhum, amanhã, a hora que quiser, tá bom? Glória a Deus, feche seus olhos por um instante, vamos orar em nome de Jesus.
Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, te glorificamos por essa noite extraordinária, por esse momento na tua presença. Senhor, quero te pedir, Senhor, aonde chegar o som da minha voz, que o Senhor toque, cure, liberte, restaure e avive o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que esse estudo possa chegar aos quatro cantos dessa terra. Usa os teus servos como instrumentos, Senhor, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos a vida de cada um deles, Pai, e tudo que o Senhor fizer, Deus, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Beijo grande para vocês, obrigado pela presença, pela companhia. Esta é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Um beijo grande, fica na paz do Senhor e até quarta-feira. Tchau, tchau.